Boa tarde de novo, gente. Estou aqui com outro convidado especial, Anderson Zalewski Vargas, né? Anderson é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje ele veio falar aqui com a gente um pouco sobre as guerras culturais e a história, né? Boa tarde, bom dia. Alessandro, em primeiro lugar, agradeço o teu convite. Fui muito satisfeito em dar essa entrevista para ti, tu que já foste hóspede da minha casa, né? Então Isso. eu sinto e és devedor por causa disso, desde aquela época. Meu nome está no Então, Serasa já. teu nome está aqui no Serasa, em Porto Alegre. O pessoal está te esperando aqui para fazer a cobrança daquela dívida. Bem, Beleza. Alessandro, ah, eu até sugeri esse título para ti, porque eu acho que é uma coisa na qual nós todos estamos envolvidos, né? A expressão guerras culturais não é brasileira de origem, né? É uma expressão mais norte-americana, né? Que estão acostumados a terem guerras culturais que ultrapassam os limites da academia, isso já há muitos anos, né? Décadas, talvez. E eu acho que isso tornou-se uma realidade no Brasil nos últimos anos, né? Então, hoje em dia, guerras culturais, dado o nosso envolvimento nas redes, né, dependendo do número de redes nas quais nós estamos presentes, frequentemente nós estamos envolvidos em guerras culturais. E os acontecimentos recentes, todos eles revelam, no meu modo de ver, a importância da história. Por mais que nós tenhamos perdido bolsas, por mais que o nosso saber seja desprezado, mesmo aqueles que nos desprezam não deixam de invocar a história para legitimar diversas das suas posições. Me parece que esse termo, guerra cultural, ele soa muito diferente dependendo de quando ele é dito, de onde ele é dito, por quem ele é dito, né? Uhum. E você vê pessoas, inclusive de extrema direita, evocando esse termo com frequência. Me parece que ele soa diferente dependendo do contexto em que ele é evocado, né? Eu penso, quando eu falo isso, eu penso nessas guerras, nessas disputas nas quais nós estamos envolvidos em diversos sentidos, né? Eu estava dando uma olhada aqui em alguns exemplos. A semana passada, eu assisti a um debate do Boulos com um general, que é deputado federal, não sei, que é General Girão. E no meio da argumentação dele, o general disse que o Brasil, há 35 anos, estava no descaminho, estava desencaminhado há 35 anos, que é exatamente o fim do regime militar, 1985. A discussão sobre a natureza do regime instaurado em 64 é algo que ultrapassa as dimensões da academia, né? Está nos jornais, ainda mais depois da eleição do governo Bolsonaro, e há vários generais que estão com ele, que já expuseram desde o início da campanha do Bolsonaro a sua intenção de reformular a concepção que a universidade faz do que aconteceu em 31 de março ou 1º de abril de 64 e o regime instaurado a partir de então. Então o Exército foi claramente o instrumento da nação para impedir que a nação fosse comunizada. Foi isso que ocorreu. O meu entendimento, quando eu falo em guerra cultural, são essas disputas que acontecem nos mais diversos âmbitos, desde aqueles mais antigos, que é a imprensa, né, aos contemporâneos. Eu, particularmente, só tenho Facebook, mas eu sei que no Twitter, no Instagram, em diversas outras redes, essa disputa é candente, é candente. Entendo. E como que a história poderia nos ajudar, né? Como que esse estudo nas guerras culturais voltados para a história poderia nos ajudar a compreender esse fenômeno que ocorre Sim. de forma bastante violenta hoje, principalmente nas redes sociais, mas agora parece que saiu das redes sociais e chegou ao ponto de violência física, né? Olha, entender, eu pensei mais como nós que somos da área de história podemos usar, né, a nossa formação e como nós devemos usá-la nessas discussões nas quais nós desenvolvemos. Então, o entendimento disso eu deixo para os colegas que examinam isso, né? Mas o que eu mais me preocupo é como nós podemos fazer um uso adequado da nossa formação, né? Dentro desses debates. Eu me lembro que muitos anos atrás, acho que talvez ainda na época do Orkut, eu fazia parte de uma rede de e-mails de ex-colegas. Eu fiz colégio militar entre 1971 e 1979. Então, eu estava participando de uma rede de e-mails dos colegas
e um colega mandou, aí começaram aquelas notícias do avanço do marxismo gramsciano no universo, né? E olha, e havia citações assim as mais absurdas possíveis, né? A aplicação maciça da estratégia gramsciana destrói completamente a cultura superior sem poder colocar outra no seu lugar. Jamais. Então, é claro, eu li Gramsci no final dos anos 80, Gramsci foi muito lido no final dos anos 80 na universidade, pelo menos no meu curso de História, mas quando começou a surgir essas denúncias do marxismo de vertente gramsciana, Gramsci já tinha perdido a atenção que tinha tido nos anos 80 há muito tempo. Então, eu me lembro de ter dito para meus colegas, olha, vocês estão um pouquinho fora do compasso, porque na universidade não há mais essa hegemonia marxista, muito menos a hegemonia marxista de cunho gramsciano, que sempre foi minoritária. E aí eu me dei ao trabalho de pegar as obras do Gramsci, né, porque tenho elas na minha estante, e, em primeiro lugar, referenciar as minhas. Isso é uma diferença gritante quando eu participo de alguma discussão, que é observar a ausência de referências nas afirmações que as pessoas fazem. Uma delas em Gramsci, certamente eles diziam as coisas mais estúpidas a respeito do Gramsci. Então eu fiz questão de ir até as obras do Gramsci, transcrever as citações, botar a referência de onde eu tirei, né, das obras dele. E claro, não sei se isso dá muito certo, depende muito do ambiente no qual nós nos envolvemos, porque as pessoas podem não estar interessadas em discutir de uma forma adequada. Elas podem estar interessadas apenas em ganhar a discussão. Agora, se for um debate no qual se respeitam certas regras, eu acho que nós temos consideráveis vantagens. Pelo conhecimento que nós temos e pelas regras que governam a elaboração do nosso conhecimento. E uma delas, que é básica, é a referenciação das fontes. Tu deve ter visto que na semana passada, antes das manifestações do último domingo, circulou nas redes uma frase atribuída ao Churchill, que o Churchill nunca disse. E eu vi isso na página de um ex-colega, que é militar já da reserva, e ele botou lá todo orgulhoso, Rodrigo Constantino. Eu não tinha notado que era do Rodrigo Constantino. Mas eu me lembro que eu comprei já o livro do Rodrigo Constantino, uma das coisas que eu observei é as referências muito limitadas das obras dele. A bibliografia não está completa no final do livro dele, não tem todas as referências completas. Então, uma situação como essa é fácil. Olha, Churchill nunca disse isso, dá para botar o site do Churchill, que tem na Inglaterra, de todas as obras dele, olha, se quiser dar uma olhada, mas não está lá. Mas a resposta do meu ex-colega foi, bem, pode ser, mas a ideia está certa. A ideia está certa. Então, depende muito das pessoas com as quais nós nos defrontamos e da situação nas quais nós nos defrontamos com essas pessoas. Então, umas coisas básicas é essa, nós tomarmos os cuidados que nós tomamos quando nós escrevemos ou damos aula nas discussões nas quais nós nos metemos. Mas eu acho que aí tem um outro risco, que é a autoridade, como lidar com a nossa autoridade. Porque pode ser contraproducente nós nos manifestarmos, nós chancelarmos o que nós dizemos com a autoridade que não nos é constituída pela nossa formação, que eu já vi acontecer várias vezes. Por exemplo, quando se diz que o nazismo era de esquerda. Eu me lembro de ouvir no rádio um historiador, um colega, dizendo que a posição dele estava certa porque era a posição da história. Sabemos que na história existem diversas posições. Então, é muito tentador nós usarmos esse fundamento da autoridade para vencer uma discussão. Portanto, é um problema nós participarmos de uma discussão sem lançarmos mão da autoridade do conhecimento ou da posição de autoridade que nós podemos ter. Entendo. E me parece que, apesar desse risco da nossa própria autoridade que você nos alerta, me parece que quando ele é usado contra nós, ele é usado de forma um pouco falaciosa. Por que eu digo isso? Por exemplo, no Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, tem uma citação do Richard Overy, de um livro chamado Os Ditadores. Só que a citação é totalmente tirada do contexto
para você colocar o nazismo e o comunismo como partes de um mesmo espectro político. Só que o Richard Overy não fala daquela forma com esse intuito, mas tirando a frase do Richard Overy de contexto, você consegue dar a entender que ele teria falado isso. E isso que é um grande risco, e talvez essa nossa metodologia científica mesmo poderia nos ajudar nesse debate, né? Sim. Desde que as pessoas queiram nos ouvir, né? Desde que elas queiram nos ouvir. Porque elas podem não querer nos ouvir. Então, nessa situação, o debate nem faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido porque a intenção não é reconhecer o erro, né, eventual. Nós também teríamos que estar dispostos também a reconhecer, eventualmente, os nossos erros, né? Mas há situações na qual a discussão não faz sentido. Eu me dei conta disso quando eu vi um vídeo do Mamãe Falei, discutindo com outro cara de direita, que era considerado uma grande figura, um cara que também é roqueiro, não me lembro como é o nome dele. Nando Moura. Nando Moura, exatamente. E o que me surpreendeu é que no debate com o Nando Moura, o Mamãe Falei respeitou as regras com as quais nós estamos acostumados. Um falava, o outro respondia, havia tréplica, e ele respeitou essas regras, que ele não respeitava quando vivia andando pelo Brasil, especialmente quando na época das ocupações das universidades, e vivia andando pelo Brasil, e ali a intenção dele não era obedecer nenhuma regra, a intenção dele era causar confusão. Então, esse mesmo indivíduo se comportou de duas formas, e na discussão com o Nando Moura, inclusive, ele aceitou ser humilhado pelo Nando Moura. Seu Arthur do Mamãe Falei, Nando me destruiu aqui no debate, foi horrível e eu estou oprimido. Que assumiu uma posição de autoridade, colocando ele numa posição inferior, dizendo que ele era muito jovem, que não tinha conhecimento, não tinha leitura, e o Mamãe Falei aceitou essa posição subalterna, uma coisa muito estranha. O que ele certamente não, uma forma que ele não se comporta mesmo quando ele está debatendo lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele é tão agressivo que ele chegou a entrar em luta corporal com um colega lá na Assembleia. Então, por um lado, é difícil nós não rirmos. Quando nesse debate do Boulos com esse general ele tinha as mesmas limitações que o nosso presidente. O que ele dizia não tinha relação com o que ele disse, e não tinha relação com o que ele diria depois. Frequentemente o pensamento dele não tinha uma concatenação. E eu pensava, o Boulos vai cair na risada ouvindo esse senhor que não consegue concatenar suas ideias. Mas não, ele se controlou, de vez em quando ele baixou a cabeça, engoliu o riso, porque eram afirmações às vezes incompreensíveis e às vezes completamente sem sentido. Então, por um lado, nós sabemos que reduzir o adversário ao ridículo também pode ser uma arma. Também pode ser uma arma. E eu não vejo por que nós não possamos usá-la se a situação for uma situação na qual o recurso ao ridículo seja adequado. Porque se o indivíduo não está interessado, digamos, essa discussão do Boulos com esse general, não era uma discussão, não era uma troca de ideias, era um embate. No embate, eu acho que valeria a pena chamar a atenção para as limitações intelectuais daquele indivíduo. Ainda mais que os militares se orgulham de serem intelectualmente privilegiados. Então, sempre que nós podemos mostrar o contrário disso, me parece sempre muito adequado. Como o PT, que foi governo durante seus quase 25 anos. Como o PT, que foi governo durante seus quase 25 anos. Look at this no meu dude. Caso particular, pelo Wait till you see histórico de atleta. No meu caso particular. No, 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 no. Então, depende muito da situação na qual nós nos encontramos. Mas quando nós nos manifestamos em público como historiadores ou profissionais da área de história, dependendo da situação, não é bom nós usarmos o argumento de autoridade. Eu estou certo porque a história está do meu lado. Ou eu estou certo porque a história já mostrou que. Eu estou certo porque os fatos estabelecidos dizem que o nazismo foi de esquerda. Bem, isso é um erro. No campo de história, afirmar que há fatos estabelecidos, ok, há fatos estabelecidos. Mas nada impede que fatos estabelecidos sejam
desestabilizados e que a história seria revista. E isso torna a discussão muito mais difícil, porque nós não podemos invocar esses lugares comuns, a história como autoridade, a história dos fatos estabelecidos, porque nós sabemos no íntimo que não há fatos estabelecidos para sempre. Eles são potencialmente desestabilizáveis, sempre, e sempre serão. Primeiro, claro, eu quero falar novamente do paradoxo, né, que nós vivemos, aqui no Brasil em particular. O desprezo pelas humanidades e o papel central delas nas discussões. Tá? Aí ele compara Trump, em outro artigo que ele escreveu, ele coloca Trump numa linha de tempo que começa com Ésquilo. Então chegou um aluno para mim e disse: professor, por que na universidade predomina um pensamento de esquerda? E imediatamente eu já pensei, putz, lá vem alguém. Mas eu respondi para ele, e quando eu respondi para ele, eu entendi que a dúvida dele era uma dúvida genuína. Ele não era uma pessoa, não era um militante de direita, nem era mal intencionado. Nós convivemos com pessoas que pensam a mesma coisa que nós. O Lattes nos incentiva a fazer coisas para nós mesmos.